Boa noite a todos que estão se conectando agora ao programa final de tarde, programa aqui de educação. Hoje a professora Leila e eu temos assim algumas informações sobre uns convidados especiais, inclusive tem um mais especial ainda que depois vamos apresentar para vocês. Então nós teremos hoje a professora, a catequista Clarice Schneider, que ela é a coordenadora dos catequistas aqui do Dois Irmãos. Boa noite. Tem o Henrique Fleckhart, tá? E o Augusto Armstrong, que são os alunos da robótica que vão apresentar o nosso convidado especial daqui a pouquinho. A diretora Valéria Bauer-Bender, diretora da Imaculada Conceição, que é responsável pela criação, pela organização, tá? A vice-diretora. O professor Moisés Schalmer, da Escola de Idiomas France, que vai falar um pouquinho. Então, né, professora, hoje nós vamos ter esse convidado especial ali, mas ele vai ficar para depois. Exatamente, nós vamos conhecê-lo e ele vai conversar com a gente. Dizer como é que ele nasceu. Exatamente. Nós vamos começar com a coordenadora das catequistas, a Clarice Schneider. Inclusive a professora Leila também já foi catequista. Sim, eu fui por 3 anos catequista. E já faz tempo já que eu trabalhei e eu gostaria de saber como é que andam os alunos, se eles estão ainda firmes na catequese, se os pais estão também mais comprometidos como era, né, antigamente, né, no meu tempo que eu dei catequese, os pais eram bem comprometidos, se ainda continuam, né, os alunos e os pais comprometidos com a catequese. Olha, atualmente hoje a gente está com 729 catequizandos, né? Já faz 6 anos que eu sou uma das coordenadoras, junto com o padre Seu, que é o coordenador geral, eu, a Ivete e a Irene. E a catequese hoje, em Dois Irmãos, está a um nível, assim, vamos dizer, chegando ao ponto que a diocese procura já há muitos anos, né? Porque a gente implantou aqui em Dois Irmãos um projeto catequético. E com isso, os catequistas, que aliás para nós é catequista e não professor, a gente tem uma dificuldade quando os catequizandos, que para nós não são alunos, são catequizandos, né? Porque a escola é um lugar de ensino da ciência exata, da formação deles, da linguagem, e a catequese ela tem que ser vista como um encontro, aliás, um encontro com Deus, né? Então são duas situações, elas não se separam, mas são distintas, né? Elas têm duas, como é que eu vou dizer, formas diferentes de se lidar, né? Na catequese, eu pessoalmente vejo como que a gente precisa trabalhar muito mais com a família. E a gente precisa da família, e a escola, ela pega o aluno já naquela fase assim que os pais acham que é a escola que se vire, né? E para nós catequistas é bem complicado isso. Mas com o projeto instalado aqui em Dois Irmãos, que o padre Seu é um dos organizadores, a gente está chegando a um nível assim que o catequista consegue trabalhar melhor. O material foi todo trocado. Então a gente hoje já tem uma conscientização quase que, eu diria hoje, 90% da participação dos pais. E isso é fundamental para um projeto seguir. Tanto, vou usar o exemplo das nossas reuniões de pais de início do ano, que agora não é obrigatória, essa palavra é meio assim, né, contraditória, mas sem aquela palavrinha mágica, assim, não, é mesmo obrigado? Não, é convidado. Mas com comprometimento, eles assinam um documento que eles se comprometem, porque a criança na fase da catequese, eles estão entre 10, foi diminuída essa idade, na tua época era de 14, isso. Hoje ela já foi diminuída para 10, a partir dos 10 e não tem mais aquele intervalo. Então 10, 11, 12, com 13 anos estão fazendo crisma. Então para nós essa queda de idade também dificultou um pouco, porque os assuntos nessa fase, eles querem saber de todos os assuntos. E muitas vezes nessa fase da vida deles, eles não querem saber de igreja, como não querem saber de escola. Vocês, professores, também devem saber como é isso, né? Então isso é um tema que nós poderíamos conversar até amanhã, horas, né?
Mas eu diria assim, hoje, meus irmãos, usando o exemplo das reuniões de paz, a Cris Manfro lotou por 2 noites, um sábado de manhã. Ela é psicóloga, né? Ela é, sim, ela é psicóloga, psicoterapeuta familiar, né? Ela lotou, nós tivemos 1.100 na primeira noite, e 980 na segunda noite e quase 700. Mas foi aberto ao público? Não, é que assim, a família toda veio. Então, se tu tem 800, quase 800 crianças, tu divide pai e mãe, ainda vem vó, porque como isso já está vindo de uns 6 anos para cá, isso agora já se tornou, até muitos vieram que não têm filhos na catequese ainda, ou que já tiveram. Porque ela veio especificamente, a gente escolheu ela para trabalhar essa questão família, né? E ela deu muito tópico sobre a questão da criança também na escola, o comprometimento da família. Porque o que é mais, a dificuldade maior dos nossos catequistas é lidar com essa parte emocional, tanto da família como da criança e do adolescente. É que isso a gente percebe na sala de aula com o nosso aluno, né? Porque eu percebo assim que muitas vezes nem eles sabem qual é a direção, né? Qual é o caminho que eles vão seguir. Então é necessário que em algum momento alguém pare para conversar especificamente sobre isso ali. Porque nós temos, por exemplo, depois os meninos vão falar a questão da robótica ali, e como é importante conciliar toda essa parte, né? Que é a vice-diretora ali, da Imaculada ali, que é uma escola assim, que é voltado mais para esse lado, e está trabalhando na parte tecnológica, essa afetividade, esse lado emocional precisa ser trabalhado com todos. Como envolver, né, o aluno, a criança? A gente vê assim, ó, eu não gosto de dizer, já são muitos anos, hoje eu sou a catequista mais antiga da paróquia. Depois que a Lucila Vista, a irmã, faleceu, a nossa muito, né, querida. E aí, assim, ó, o que deixa a gente, nesses encontrões que a gente participa agora como coordenadora, eu tive várias experiências em Porto Alegre Regional Sul 3, que envolve Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? A Igreja Católica, ela está se voltando mais a essa questão de voltar a trabalhar a família toda, não só aquela criança, porque a parte mais difícil é assim, ó, tu trabalha, chega no início do ano, tu pega, se para vocês que seguem um caminho assim com a criança, 8 anos, por exemplo, no ensino fundamental, a gente tem eles 1 ano, 4 dá para dizer, mas cada ano eles têm uma pessoa diferente. E o catequista é que nem professor, ele tem seu jeito, cada catequista tem seu jeito. Muitas vezes é o jeito certo, outras vezes é o jeito errado, muitas vezes a família gosta, outras vezes, eu acho que eles como professores vão concordar um pouco com isso. Então isso é uma dificuldade. E hoje, a parte mais triste, assim, eu falo por mim, é quando tu vê que o que mais está perdido é o lado emocional da criança e do adolescente. É que nós que trabalhamos também da aula de inglês ali, sim, é importante essa questão da afetividade, né? Trabalhar com eles. E isso eu acho que se peca muito na educação em geral, tanto educação religiosa, a gente pensa na criança, mas assim, ó, tem muito professor, catequista, o educador, nós em geral, não adianta mais, está tudo perdido mesmo. É uma frase assim que nossa, sim, Dom Jaime falou em Porto Alegre, no regional, nossa, a criança e o adolescente, eles não conseguem mais sentir prazer em nada na vida. Sim, porque é tudo assim, né? É tudo imediato. É tudo de imediato, mas aí lá no fundo, e isso é catequese, quando o catequista está bem preparado, esse é o fator principal da catequese, a parte humana. A criança, por exemplo, vai fazer um trabalho sobre o Dia dos Pais, está aí, um catequista que estava 2 anos comigo, ele pode conversar sobre isso também, expor o ponto dele como catequizando. Eu, até na diocese, porque agora eu sou coordenadora também da diocesana, faço parte da coordenação diocesana de catequese, e a igreja toda está caminhando, né, nesse sentido, né, de buscar aquele amor de família, o ninho, o passarinho, ele precisa sair do ninho, sim, mas ao mesmo tempo ele não pode perder aquele laço, porque a vida se deu ali, naquele ninho, na família. Diz que ele é bem construído desde pequenininho, e esse significado
significado todo, essa afetividade, essa coisa da espiritualidade, tudo isso bem trabalhado, eles vão se construindo naturalmente seres humanos muito felizes, bem na sociedade, né? E por incrível que pareça, eu não sei vocês nas escolas, mas na catequese, como eu tenho que acompanhar também, eu sou catequista e também os problemas das outras turmas. Então, como é que tu vai trabalhar, por exemplo, isso a gente ouve muito deles catequizandos, que, o professor na escola não tem nada com nada, o professor na escola trabalha isso, mas eu nem pai não tenho, sabe? Então, tu faz um trabalho, assim, a gente faz um trabalho todo com os 8, 20, 30, que hoje eu acho que as salas são muito cheias, né? Pouca gente para muito trabalho. Os adolescentes têm cada vez mais crianças e menos pessoas que gostam. Eu digo assim, hoje o professor, o educador de tudo que é tipo, ele precisa amar a criança e o adolescente. Eu antes estava falando, o que eu mais me dá prazer são os adolescentes desafios chamados problemáticos. Na verdade, não são eles o problema. A vida deles é o problema. Exatamente. Porque... E aí, como é que tu vai explicar que a escola, para eles, hoje, quando tu vê assim, os pais, alunos, para eles há uma grande diferença entre a espiritualidade e a educação na escola, e não é. Uma comunidade toda, tu não caminha sozinho. Não Se tem tu não como. tiver comunidade, e o que é a comunidade para nós? São todas as religiões abraçadas juntas, e aí tu consegue viver em comunidade. Se nós temos adolescentes bem educados, seja na escola e na fé, e com amor, principalmente começando do zero, o amor de família, porque sempre se diz que do 0 aos 3 anos tu cria o caráter. Sim. E isso hoje, né? E que a família é diferente como ela seja constituída. É importante essa questão ali, afinidade, afetividade com vocês ali na escola. É necessário ter esse entrosamento. Não tem aprendizagens se não tiver afeto. Exatamente. Né? Então, o afeto é fundamental na família, na escola. Né? Então, isso é bem importante. Né? E eu posso falar do meu tempo como catequizando da catequista Clarice, né? Que nesses 2 anos que nós passamos juntos foi uma experiência muito diferente para mim do que eu já tinha tido com outros catequistas antes. Um pouco, sério. Porque cada encontro no nosso livro que a gente trabalhava era um livro que tinha no máximo 2 ou 3 páginas por encontro. Uhum. A gente passava o tempo, a catequese inteira discutindo sobre aquilo. Parecia que o tempo passava voando e não era simplesmente a questão de pegar aquilo e ler, era a questão de discutir aquilo como por exemplo, eu discuto algum assunto com os meus pais, eu converso com eles sobre tal assunto, a gente discutia como se fosse uma família unida ali, conversando sobre tal assunto. Esse entrosamento familiar, esse chegar em casa, porque nós já conversamos sobre isso em outros programas, né? Muitas vezes, todos chegam em casa à noite, ou estão cansados, ou estão com seus compromissos e acabam não ficando junto no mesmo ambiente. Isso faz falta, esse conversar, pergunta simples, como é que foi teu dia, o que tu fizeste na sala de aula, mesmo que ele te responda, nós não fizemos nada, porque muitas vezes é o que eles fazem, assim, tu pode ter trabalhado muitas coisas. A gente nunca deu nada. Nunca deu nada, né? Por exemplo, nós duas damos ensino religioso e, claro que nós não trabalhamos a Bíblia na sala de aula, nós não trabalhamos uma religião específica, porque nós temos conhecimento de que há muitas crenças, tradições, religiões, enfim, mas nós trabalhamos os valores. E as religiões têm que ser respeitadas, Sim. né? Porque nós não devemos puxar para um lado ou para o outro. Então, todas as religiões têm que ser respeitadas, porque daí, como tu disseste, né? A comunidade são todas juntas. Eu tenho sempre muito cuidado de dizer assim, a religião que deve prevalecer é aquele Deus amor. Sim. A palavra-chave é amor. O jovem tem que ver no corpo dele, de novo, que há uma esperança, que tem coisa muito boa lá fora. Não só a gente está aqui na mídia, me desculpe, mas a mídia hoje também faz muito, ela tem muito a ver com isso. E esse programa dessa TV local que a gente tem, que eu fico acompanhando, é uma oportunidade da comunidade se integrar e ver que a comunidade funciona
quando a gente tem um grave problema também de lideranças, né? O colégio também deve ser, às vezes, com diretores, professores, tem aquelas... Quando nós, lideranças, não acreditamos naquilo que nós falamos, e isso eles são muito inteligentes para ver. Isso é o educador em tudo, inclusive pai e mãe é um educador. Eu tenho uma filha de 22 anos, além de mãe, eu tenho que ser educadora, né? O amor tem que ser aquele amor que educa. E o amor que educa, que nem ele falou, a gente, por exemplo, o meu jeito de dar catequese é colocar o livro de catequese dentro da atualidade, da família e da sociedade. E como a gente vê pobreza assim, cultural, espiritual e principalmente de afeto. A gente faz umas perguntas assim básicas que com tantos anos assim, eu aprendi muito a trabalhar essa parte assim emocional deles. Tu faz perguntas básicas, tu tem assim, tu chega a chorar, eles choram porque eu já ouvi várias vezes a frase, pena que tu não é minha mãe. Nossa, isso dói mais, gente, porque puxa, mas o que essa criança e adolescente tem em casa? Qual é a referência de mãe? Qual é a referência de mãe que eles têm em casa? Sabe? O adolescente... Alguns nascem e já vão para a creche, né? Então, que vínculo esse pobrezinho tem? É que me desculpem, eu não sei nem se cabe aqui, mas a grande educadora, quem educou e criou, tem todas, já sabe, o Jesus pequeno foi Maria. Então, nós mulheres, eu digo nós mulheres, nós perdemos um pouco a referência, porque o nosso, querendo ou não querendo, os homens, né? Me desculpe, mas o papel de criar os filhos geralmente é mãe, né? Então, no momento que nós mulheres colocamos outras coisas à frente, às vezes um mês a mais com o bebê em casa faz muita diferença. Quero pensar, né? No momento em que tu faz a escolha, eu vou fazer a opção, eu quero ser mãe, poder te organizar de alguma forma que tu possa atender bem o teu filho, poder orientar ele da melhor maneira e poder fazer as tuas coisas. Mas isso tu tem que ter planejamento, como tudo. Tu tem que te organizar para este momento, né? Olha só quem está conosco e assistindo ali, é o Thiago Dapper, a Fabiana Mares assistindo, a Sara Capelletti, ela colocou assim, boa noite a todos ali, a Yara Weber, a Márcia Maria Vierbol, a Noemi Capelletti, a Marli Zimmermann, que também é catequista. Um abraço para ela. A Decorarte, Fabi Carmen, a Lara Stein, Roberta Souza, Paty Pesce, todos assistindo o programa ali. Então vamos continuar ali. Moisés, tu que dá aula no curso de idiomas, a realidade ela é diferente, mas ela é parecida. Como é que funciona essa questão da afetividade que nós estávamos falando? As turmas são grandes, como é que funciona isso com vocês no curso? É que na verdade no curso de idiomas as turmas normalmente são menores, né? Nós trabalhamos com no máximo 9 alunos em sala de aula, né? Então é o limite que nós aceitamos, né? Sim. Até para o aprendizado de idiomas, se tu tens turmas muito grandes, é mais difícil tu trabalhares, né? Sim. Mas então tu tentas o quê? Hoje em dia nós lá na escola trabalhamos muito com o método colaborativo, que é ter os alunos trabalhando juntos para alcançar algo, né? Então, para eles criarem uma conexão entre eles e através disso eles buscarem algo através da língua, né? Então, antigamente se tinha muita ideia, e até muitas escolas ainda trabalham com isso, que tu vais para a escola de idioma para aprender inglês por inglês. Daí nós não acreditamos mais nisso, nós acreditamos que isso é uma coisa antiga. Não, que tu vais para a escola para aprender inglês e utilizares a língua inglesa para tu agires no mundo de alguma forma, né? Então, também antigamente se acreditava muito que o conhecimento era uma coisa que acontecia só na tua cabeça, né? E hoje nós já sabemos que a construção de conhecimento é uma prática social, que tu constróis com o outro. Isso é qualquer tipo de conhecimento, né? Inclusive a língua inglesa, né? Então, através desse trabalho em conjunto dos alunos, não a ideia de eu faço sozinho, mas eu faço algo com alguém, a gente tenta criar uma conexão com eles e, claro, quanto melhor for essa conexão, melhor é o aprendizado de língua deles, né? Porque eles confiam no outro, eles contam com o outro para fazer algo no mundo através da língua que eles estão aprendendo. Sim, um trabalho de equipe, né? Então Exatamente. volta também, né? Isso, a gente não acredita nessa ideia de que eu posso mudar o mundo sozinho, mas eu posso fazer algo com alguém para fazer a diferença de alguma forma no mundo. E não precisa ser uma diferença
gigante, entendeu? Mas aos poucos as pessoas fazendo coisas pequenas juntas farão algo grande. Então o aluno chega lá e ele tem uma atividade, ali, uma dinâmica, ele tem que resolver essas questões. A gente acredita muito no sentido assim, a gente ensina a língua, claro, a estrutura da língua, mas para que eles possam usar essa estrutura da língua para resolver um problema no mundo. Porque não adianta ter um aluno que sai da minha escola sabendo falar inglês, mas ele não saber entrar, por exemplo, numa pizzaria e comprar uma pizza. Sim. Ele sai de lá com uma... Né, a gente sempre usa esse exemplo, né? Porque não é só tu... isso é letramento, tu ensinares as pessoas a agirem no mundo. Isso é que nem tu aprenderes a dirigir, mas tu não saberes as regras de trânsito. Do que adianta tu saberes dirigir, né? Do que adianta tu saberes a língua inglesa se tu não sabes agir no mundo através dela? O gerenciamento dos problemas, mas na língua inglesa, já trabalhando na prática mesmo. Exatamente. Ver como tudo é tudo um círculo, não se consegue sair do círculo. A educação em tudo. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para você. Na escola, a criança e o adolescente é obrigado a ir, porque ele precisa estudar. Até hoje já temos os conselhos tutelares que ficam em cima para a criança ter, né, ir para a escola. Aí eu te pergunto, porque nós, na parte religiosa, muitos deles vêm, eu venho porque eu tenho obrigação, porque meu pai e minha mãe querem, eu por mim não venho, porque eu não quero, porque eu estou pensando. Por exemplo, no inglês existe isso ainda, antigamente tinha, mas hoje ainda é forte isso também, de que os pais exigem que o adolescente venha para aprender uma língua a mais, ou... Tem, mas é bem menos do que era antigamente. Mas já tem, né? Tem ainda. Como é que vocês trabalham, vocês? Aí tu tem que tornares a tua aula interessante o suficiente para a pessoa gostar. Porque não adianta tu transformar a tua aula num depósito de conteúdo. Tu vai ter conteúdo e vou lá depositando. É claro, ele tem um celular, tem televisão, internet em casa. Como é que ele vai querer vir para a tua aula se ele tem aquilo que é 1000 vezes mais tem interessante? Tudo ali. Exatamente. Então tu tens, na verdade, que tornar a tua prática mais interessante do que as coisas que ele tem em casa. E justamente através de coisas que ele possa interagir no mundo. Não adianta tu vires ali, tipo, vou ensinar um verbo to be aqui. Não, porque essa regra acabou. Se tu fizeres isso, o aluno vai fugir de ti. Acabou a história, né? Porque nas escolas, assim, no regular, normalmente se tem isso ali. Exato. E ele acaba não aproveitando. Tu passa desde o 5º ano até o 3º ano ensinando o to be, e às vezes ainda tem dúvidas sobre quem ele é, né? Ou o que ele tu é. aprende aquela regra, mas por que eu vou usar isso? Exatamente, é a pergunta que muitas vezes eles fazem. E por isso que a coisa se torna tão chata, porque eu aprendendo uma regra e acabou nada. Isso é tão complicado lá na questão da catequese, tanto que a igreja hoje já está vendo, nós temos um projeto que aqui na Diocese agora ele está com um projeto piloto também, que se chama Lectionautas. São os internautas interagindo catequese com os celulares e computadores. Interessante isso. É um projeto piloto, ele ainda não foi muito divulgado porque ele está sendo, foi lançado no Santo Afonso, foi feito ano passado, e agora esse ano nós vamos ter de novo. Ano passado reuniu 300 e poucos jovens de todo o Rio Grande do Sul. Então é um projeto bem interessante também para começar também a cativar mais eles, porque hoje cativar significa que o catequista tem que estar bem preparado. E o trabalho voluntário, tu não consegue exigir do voluntariado aquilo, por exemplo, que exigem de vocês professores, né? Ou seja, tem um conteúdo, claro, que vocês vão ter que sempre apimentar algo a mais. Então o catequista, que nem ele disse, o catequista que chega, pega o livro, lê, não vai conseguir nada. É verdade. Então aquilo são horas. Agora eles inclusive lançaram a escola catequética, que a gente, os coordenadores aqui de Dois Irmãos, que são a coordenação geral e mais 10, toda a capela tem um, né? A gente está participando da escola catequética, são 3 anos, ano que vem a gente vai ganhar a carteirinha de ministro da catequese. Olha só que bacana. Porque a catequese, na realidade, é a maior pastoral da Igreja Católica, que abrange mais pessoas. Eu admiro muito o pessoal que faz trabalho voluntário, né? Que nem a professora Leila também faz ali com o canil e tudo mais ali, e precisa da afetividade, né? E que nem tu disseste ali, né? Nós, professores, precisamos dinamizar nossa aula para trazer, porque daí eles escolhem, né? Vir. Até, por exemplo, né? Quando eu estudo no Unicinos, né? Eu vou me formar no que vem, o final desse ano, o ano que vem, né?
E daí, por exemplo, quando a gente faz o estágio lá, o teu objetivo não é tu entrar eles na sala e usar um livro, né? Mas primeiro tu tens que observar a aula, né? Para ver o interesse daquela turma. Por exemplo, eles gostam de música. E através da música ensinar o conteúdo que eles têm que aprender. E não tu chegar e derramar esse conteúdo e decorem e isso aí acabou. Sim. Porque É assim, um trabalho dinâmico, uma memorização através do e aí tu cria uma conexão com os teus alunos, né? E eles gostam daquilo e eles têm vontade de vir para aula. Claro que isso é muito difícil para fazer, porque tem regras na escola e um governo que impõe outras regras, às vezes tu tem que ir contra isso, isso é muito difícil, né? Sim. Então não depende só de ti, não é um esforço único teu, mas sim de um. Né? Sim, nós professoras tentamos com paródia musical, com teatro, para trazer essa parte ali. É que quando faz sentido para o aluno, eles querem. A música é Então melhor. nós temos que estar preparados para esse novo tempo. Por mais difícil que isso seja para nós, que somos de uma outra geração, se nós continuar querendo ficar insistindo daquele velho jeito de fazer as coisas, nós não vamos alcançar o nosso aluno. Sabe que Nós- sempre foi assim, deu certo, nós não sempre foi vamos assim, não atingir. mudar. Sempre foi assim, né? Isso me discute, isso me Ah, incomoda. coisa realmente. difícil. Claro que a mudança gera desconforto. Eu não quero mudar muitas vezes para não errar. Sim. Né? Existe isso também. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Mas a gente precisa ir ao encontro do nosso aluno. E o professor, eu vejo hoje ele mais como um grande, tem que ser um grande observador. Precisa. Porque tem uma percepção, quem trabalha na catequese, professor, eu acho que tu tem que entender quem tu tem na tua frente para poder chegar até ele e construir uma aprendizagem com ele. Por falar assim, quem tu tem à frente, né? Vocês estavam falando antes ali, estava o professor Moisés e os garotos ali falando assim, um linguajar que é deles ali. Já não é nosso, nós não viu. Vocês viram como a gente deixou o interesse, não nos interessou? Porque a gente não tem o conhecimento. Mas nós queremos aprender. Entendeu? E aí vem a questão da dinâmica. Como é que funciona isso com vocês ali? Que vocês já podem aproveitar agora e apresentar o convidado especial que nós comentamos verdade. O que a gente faz? A gente faz robótica, né? Há cerca de 3 anos e a gente cada vez mais vai aprendendo. Só que o que a gente trabalha não é simplesmente aprende isso, é como tu tinha dito antes. Não adianta ensinar o aluno a ele falar inglês e ele chegar numa pizzaria e não saber comprar uma pizza. Então o que a gente aprende como aprender. A gente aprende a pegar A partir de que série vocês começaram a aprender? sétimo ano. Sexto. Sétimo ano. Por aí. A gente aprendeu. Estou no nono agora, né? Sim. Qual a disciplina? Física? Não é disciplina, é extracurricular. Ah, é a parte? É. Agora está sendo englobado na escola pelo nosso laboratório. Isso Ah, aí. tá. Então, assim, nós temos o professor Eloy, que trabalha conosco já com robótica, como uma parceria no turno oposto. Ah, Então ele vem fazendo esse trabalho com outra turma. E ele, cada vez mais a meninada vem mais cedo buscar aula de robótica, né? E também, além da robótica, tem os jogos, né? A produzir jogos, programar jogos, né? Então, e Jogos digitais. Isso, e a gente está buscando no sentido de agregar isso ao que a gente tem como proposta de trabalho pedagógico, né? Então, iniciamos ano passado o projeto dentro da escola com o Espaço Maker, que é trabalhar com cultura maker, mão na massa. Sim. O aluno tem que aprender desde apertar um parafuso com uma chave de fenda até fazer jogos digitais. Então a gente está com esse espaço montado, o professor Eloídia já está dando essa assessoria e nós estamos formando os monitores que farão esse trabalho lá conosco para, vamos dizer, passar isso para os demais que querem aprender, conviver nesse espaço, botar em prática isso. Isso aí, não é simplesmente chegar lá e aprender como apertar tal botão. Não, isso é uma coisa muito simples, tu decora que botões tem que apertar. Não é isso que a gente quer, não é isso que toda a cultura maker, que é uma cultura muito grande que existe hoje, que começou há muito tempo já, há mais de 70 anos, que seria o faça você mesmo. É só pegar alguma coisa e tentar descobrir. A questão dos botões é tu aprender o que cada botão faz, tu entender o que tu tá fazendo com aquilo, tu saber o significado. O que faz ele funcionar? Exatamente. Uma das principais coisas que o nosso professor preza é a gente ser independente do professor. A gente aprender a pesquisar sozinhos.
aprender a ser alguém sozinho, por exemplo. Autodidatas, mais ou menos, né? exato. Poder, por exemplo, mexer uma coisa em casa sem eu ter o medo de queimar aquele componente. Porque eu vou pesquisar em sites certos, eu vou pesquisar em lugares certos e vou saber onde achar e como pesquisar e como achar aquilo. Isso é semelhante ao trabalho que o Moisés estava falando ali do inglês, né? Porque se tu for dizer assim, eu vou falar um pouco, a minha área de estudo na universidade é análise da conversa. A gente estuda como as interações acontecem, a gente aprende como a vida social é organizada através da fala. Uhum. Então, se tu fores analisar uma interação de sala de aula, o que acontece? O professor faz uma pergunta, o aluno responde, mas o professor é todo detentor de conhecimento. E o professor já sabia da resposta antes dele fazer a pergunta. Sim. Então, que prazer o aluno vai ter em responder uma coisa dessas? Eu sei que o professor sabe mais que eu sei que é ele que sabe, então ele só está me testando, né? Então, tu tem que partir e quebrar essa interação, onde o professor é dominante, para que o aluno justamente possa se tornar independente e ele saiba como buscar conhecimento, senão tu cria toda a vida do aluno uma relação que ele sempre vai depender de alguém para fazer algo. Ele não vai saber gerenciar os seus problemas, Como é que ele né? vai sair da escola sendo independente, sabendo procurar um emprego ou alguma coisa? Ele vai ser treinado para obedecer outras pessoas. E não é isso que nós queremos, né? Isso acontece nas famílias, né? Os pais só treinam mais os filhos. Eles não Ensina um filho a sobreviver. Isso, viu que obrigada. Porque eles colocaram assim, qual é a magia? Tá aí, eles responderam o grande ponto de interrogação da noite, eu acho, para nós educadores. O que tanto, eu já ouvi tanto, o que tanto atrai a robótica nesses adolescentes hoje? Tu viu que ele falou? A gente ser autodependente, a gente não depender tanto do professor, a gente tem que saber, tem que cuidar, tem que ter. E tu ouve um pai dizer assim, ele não pode sair. Não, sair não. Fica aqui dentro que tá violento lá fora. Não, tu não pode sair com os amigos. Tu pode ir, mas eu vou ficar ali fora de olho, né? Criar o filho para quando ele Tá tem... faltando a confiança. Isso, mas muitas vezes é porque a gente não é de confiança, e quando a gente vê o filho cresceu e é tarde para ensinar para ele o sentido da evolução. Desses dois meninos aqui, eles participaram da Feira Internacional lá no Duque esses dias, onde eles apresentaram o Zé Caninho. O Zé Caninho, que É é o o Zé convidado ali. Eu acredito que o Zé Caninho também. E eu fiquei muito orgulhosa deles, pela postura deles. Eu fui lá na PUC, eles o tempo todo, assim, ó, com uma responsabilidade, com um comprometimento, com uma postura que as pessoas queriam querer saber qual era o projeto deles, como funcionava. Então, assim, são os meninos que merecem muitos parabéns e as famílias deles também. Vocês têm ali, vocês falaram antes, que ele fala. Foi a primeira. Olha o entusiasmo, está alegria. Foi a primeira criação? Foi a primeira criação? O Lab Maker, sim. Ele Ele é o mascote, ele vai morar no Lab Maker, ele tem a certidão de nascimento dele lá posta na parede, tudo direitinho, o dia que nasceu, quem deu o nome foi todos os alunos da escola que sugeriram e escolheram o nome. Então foi feito um trabalho por um tempo para construir esse indivíduo que agora faz parte da escola. Ele é o mascote da escola. O Lab Maker. Não, cada escola tem o seu, né? Nós temos ali o Afoncito, vocês têm ali. Como é que é o nome dele? O Zé Caninho. Ele está em cima de uma Jabuti Edu, que ela é programada numa Raspberry Pi, onde ela possui 5 módulos e ela tem conexão à internet. Ela possui uma internet própria, onde tu consegue acessar apenas o IP do Google, pelo celular dela, consegue acessar pelo celular, computador, tablet, e aí tu programa ela dentro desses 5 módulos. Cada módulo vai ficando um pouco mais avançado. Por exemplo, no módulo 1, tu tem que apertar cada botãozinho. Já no módulo 4, no módulo 5, já possui variáveis e tu tem que digitar dentro da biblioteca dele. Então você faz ele, conversa um pouquinho com ele para mostrar para o pessoal que está nos assistindo como é que funciona. Aqui eu tô configurando tudo que eu quero que ele faça, eu tô configurando pelo celular. Qualquer smartphone conecta e olá, boa Olha só que noite a todos. Ué? Eita! Se faz ao vivo, se ajeita. Se Passou o cabelo. conectar o cabo. Desconectou ali.
Já estamos ajeitando isso aí. Até eles terminar, eu só vou colocar. Foi. Pode falando. Tá. Eu só queria colocar assim ainda, que daqui a pouco eu tenho que é isso que fascina. Isso tem que fascinar o educador, que nem o professor colocou ali. A gente tem que ver na criança e no adolescente sentir prazer em estar com eles. Sim, e eles têm o prazer Eles de mostrar querem, esse assim, prazer. aquele educador, eles muitas vezes procuram em nós, educadores, o que eles não têm em casa. Aquela liberdade, a gente fica firme ali cobrando, mas ao mesmo tempo eles têm a liberdade de fazer. Sim, é uma E eles vão liberdade que nós entender temos ali. que isso, e eles vão entendendo que é eles que são, eles têm o poder para fazer isso. Só que eles são responsáveis, têm que ser responsáveis por tudo, que cada ato tem uma consequência. E por que eu ou qualquer professor tem que ter o conhecimento? Eu não tenho esse conhecimento que eles têm. E por quê? Isso faz alguma diferença? Não. O professor não. É um orgulho para nós quando a gente tem alunos que buscam ir além do que nós podemos até passar para eles. O que eles precisam de você, na realidade, me corrija se eu estou errado, é só aquela pessoa adulta que, se der um problema, diga: eu estou com vocês. É ou não é? É, porque muitas vezes, por exemplo, a gente chega na nossa aula de robótica e daí o professor fala: hoje o objetivo de vocês é tal e tal e tal, vocês podem tentar pesquisar nesse tipo de site aqui que vocês provavelmente vão achar uma resposta, boa sorte. Daí deu algum problema. Ah, professor, o que a gente faz aqui? Daí ele falou: olha, aqui vocês têm que tomar cuidado com essa parte da programação, dar uma revisada nisso. Ou funcionou, daí a gente chega todo orgulhoso lá no professor: professor, a gente conseguiu sozinho, não precisou nem pedir ajuda. E isso é um orgulho para o professor quando o aluno chega assim, ó, eu consegui. Porque realmente nós não queremos treinar nossos alunos, nós queremos incutir neles essa independência, né? Que nem o Moisés, vocês incutem no aluno a independência na oralidade, em gerenciar problemas. Né? Na verdade, eu acho que tem que ter um pouco de ousadia, né? Muita, ousadia. Porque assim, a gente vê os jogadores de futebol, né? Existem aqueles jogadores que são craques, por quê? Porque eles ousam, né? Eles têm ousadia num jogo importante de fazer aquelas jogadas, aqueles passes, né? Que encantam as pessoas. Então, eu acho que eles têm que ter essa ousadia de tentar fazer alguma coisa diferente, né? Ir em frente, porque para tu fazeres alguma coisa diferente, tu tem que ousar, tu tem que impor, tu tem que passar os limites, né? O que te levou a ser voluntária, tirar cachorros de rua e tentar levar para uma adoção? Por gostar, um chamado. Todo educador é chamado. Aí eu tive que sair da minha zona de conforto. Exato, isso é complicado, né? Sair da minha A zona de conforto é muito complicado. Não é assim, eu não olhei, aquele problema não é meu, não. Né? O problema acho que é de todos, mas eu saí da minha zona de conforto. E isso que vocês fazem na catequese, eu fico pensando, tem tantos problemas, mas se nós não fizermos nada, nós só vamos jogar o problema para a sociedade, e a sociedade somos nós. Então a gente tem que caminhar, persistir, né? E eu acho que o mais importante para educador, qualquer que seja, em qualquer coisa, seja violão, inglês, tudo a gente viu aqui hoje como tudo se conecta, né? Eu acho que o mais importante é a gente não pensar em atingir 100%. Se do nosso grupo sair, eu sempre digo assim para os meus catequistas, elas me dizem: eu não vou mais da catequese porque a gente não consegue mais atingir. Mas no momento que tu, de cada 10, tirar um, ou de cada 100, tirar uma pessoa humana, tu já está carimbada, tu já fez a sua parte, já fez um grande trabalho. Até o Zé Caninho está assim já piscando aqui para nós. Eu vi que vocês duas estão de olho, mas a gente ainda está entretendo, porque os dois ainda não conseguiram fazer ele funcionar. Já funcionou aqui, só estava esperando vocês parem de falar. Então. Boa noite a todos. Tu consegue baixar ele um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo ver o que nós vimos aqui, que ele deu assim umas piscadelas. É muito legal.
por Frank Mossy. Olha só. E as piscadelas? Peraí. Vamos dar uma piscina. Vocês uniram o útil ao agradável, né? O uso do celular. Isso, O celular pelo menos serve para alguma coisa, Com o futuro. né? Serve para Ó. muita coisa, né? É só poder canalizar Além ele da- nas coisas boas. Além Dá pra ver ele piscando ali agora. Acho que tem que baixar ali um pouquinho. Isso. Tá piscando, tá certinho. E ele é todo azul, gente, né? Não quer dizer nada, né? Mas Nem tudo pode ser perfeito. Né? Esse é azul, né? É que assim, ó, o trabalho que vocês fizeram ali, vocês trabalharam na questão da tecnologia a favor de algo pedagógico, vocês trabalharam a questão física, a questão da engenharia, a questão matemática, tudo envolveu, todos os saberes envolveram ali. E nós, professores, nós precisamos trabalhar essa parte ali, porque cada um de nós tem habilidades e competências, nem todos têm o saber voltado para o mesmo caminho. E é isso que nós precisamos trazer, resgatar no aluno. Ele tem que saber que ele é independente, que ele precisa saber essa parte, essa dinâmica. Aí entra a questão da cooperação, É. que o professor falou há pouco, né? Exatamente. Quando tu faz essa cooperação, cada um contribui com o que pode. Sim, Né? não é assim, eu sei, né? Ali o aluno não trabalha sozinho. Exatamente, aí nós entramos na co-construção de conhecimento, né? Que é construir conhecimento com outras pessoas. Eu não Isso faço sozinho, eu faço com os outros, né? Então tu crias um conceito na sala de aula que vai sendo mudado, alterado e incrementado pelos alunos. Não é que tu chegas, é isso aqui e acabou. Não, nós temos isso aqui, agora o que nós vamos fazer com isso, como isso pode ser alterado, como isso pode ser melhorado ou transformado a partir das experiências de mundo que vocês têm, porque isso também é muito importante, né? Não adianta tu entrares na sala de aula e tu ignorares de onde o aluno vem, né? Claro, isso é uma coisa que aqui é muito difícil de acontecer, mas eu nunca mais esqueço um exemplo que uma professora minha deu no Ensinos, né? Então, que ela foi dar aula, ela trabalhava numa escola de periferia de Porto Alegre, né? E tinha um aluno que ia para casa com os livros, ele voltava para casa, para a escola, no outro dia não tinha mais o livro, né? E esse comportamento se repetiu 2 ou 3 semanas e a prova foi atrás na casa do aluno para ver o que estava acontecendo. Eles eram tão pobres que eles não tinham o que comer. Então a mãe estava tratando os livros para ratos, matando os ratos para que eles tivessem o que comer. Então como é que vai dar aula para um aluno desses que não tem nem o que comer em casa? Então às vezes o problema começa muito antes de tu entrares na sala de aula, né? Sim. Então isso tudo tem que ser levado em consideração também quando tu vais dar aula. Claro que aqui em Dois Irmãos essa não é uma realidade presente aqui, né? Sim. Mas se tu fores olhar, Mas não está longe. né? Então isso são tudo coisas, então tu tem que levar em consideração de onde vem aquele aluno, quem é aquele aluno e para que vai servir. Sim. Não tem aluno bom, aluno ruim, né? Não. É que são alunos diferentes, são momentos diferentes, tá? Por exemplo, assim, ó, às vezes eu tenho um aluno que vai muito bem numa atividade, ele não vai bem numa outra atividade, e às vezes eles falam assim, eu não gosto de português. Diz, não, tem dificuldade, é diferente, porque não gostar de português, afinal de contas, é o teu idioma, mas a gente respeita essa dificuldade que vocês têm e esse gostar diferenciado. Né? Por exemplo, os guris ali falando ali do Zé Caninho ali, os olhos chegavam a brilhar, porque é uma emoção, né? Poder ajeitar ali no celular e ele responder, e ele falar, e ele caminhar, tem uma expectativa diferente. Para um outro aluno, não é isso que vai atrair, e sim um outro passo, né? O idioma é diferente. Porque né? eu acho até esse trabalho exige muita concentração e dedicação, né? Sim. E hoje em dia quase nenhum aluno tem isso. Para tu chegar e colocar um aluno para ele se concentrar num trabalho, numa leitura, é muito difícil, Sim. né? Eles não têm mais, assim, de chegar e sentar e ler um texto, ficar no silêncio. Hoje inclusive, eu dei um trabalho, mas assim, para eles, a turma ficar em silêncio e fazer foi muito difícil. Sim. Mas aí a gente vai lá e pergunta para toda essa turma, tua mãe e teu pai fazem leitura contigo? Não sabem nem o que eu almocei hoje. Não. É. Eu Hoje faço uma é, reflexão em relação a isso, assim, que desde a educação infantil, né, hoje se usa muito o estímulo visual. É estímulo visual o tempo todo. E isso, eu digo para os professores de educação infantil, vamos trabalhar
o ouvir, a escuta. O nosso aluno precisa voltar a escutar. Ele quer ver e falar. Tem que voltar nesse sentido, trabalhar fortemente a escuta. Porque se eu trabalho a escuta, eu vou melhorar minha concentração. Exatamente. Eu vou respirar para falar. Eu vou poder conseguir ficar mais tempo numa atividade concentrada, né? Então são coisas que a gente precisa na escola retomar também, né? Fazer essa retomada, ver o que está de forma exagerada, a imagem é importante, né? O visual é importante, mas só o visual não. Quanto tempo vocês levaram para criar o Zé Caninho? Então, o Zé Caninho está em cima de uma Jabuti Edu, que ele é um projeto do nosso professor, Que é um grupo de pessoas. que é um grupo Jabuti, que envolve um monte de pessoas que montam robôs educativos. Sim. Então, a questão que é nossa é a programação dele. E isso a gente leva uma semana por aí. Para fazer, por exemplo, a gente fez o teatro da inauguração da nossa FaceSeek, a gente demorou uma semana para fazer ele, né? Sim. A gente tem que fazer parte por parte, tem que ensaiar com ele, tem que ver como é que ele vai responder, que algumas coisas ele não fala tão bem. Sim, é todo um trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Não é assim, pronto para hoje ali. E cada momento, cada parte que vocês montaram, vocês tiveram que se concentrar, vocês tiveram que pesquisar quando não deu certo, gerenciar os problemas quando surgiram, né? Uma coisa que é interessante, que eu já vou chegar na parte dele, que faz um link bem interessante aqui, é a comunidade que tem nessa área de robótica, de software, de tudo. É uma coisa absurda. A gente estava no evento internacional esses dias, no caso, que teve na PUC. Sim. E nós tivemos um problema no servidor, que era um problema que mexia com todo o sistema operacional do robô, que era uma coisa muito mais avançada do que a gente trabalha hoje, a gente tem capacidade para ver. E daí tinha um rapaz lá que tinha ouvido o nosso trabalho, e ele não era da área da robótica, não era da área do hardware, mas ele era da área de software. Ele sabia nos ajudar, porque ele conseguia consertar o problema do servidor, que a gente ia consertar depois o problema do hardware, no caso físico. Então a gente acabou unindo forças para conseguir fazer o robô funcionar. Só explica para elas a diferença entre hardware e software. Olha, eu estava tentando contextualizar isso. Hardware é a máquina e software é o programa. Viu? Isso é uma coisa interessante, que todas as pessoas que estão lá, obviamente tem exceções, mas eles sempre tentam te ajudar. A gente estava com outro projeto, que é o Aventura Inteligente, né? Que é um projeto meio que meu e mais um amigo meu, que toda pessoa que te olhar dava uma ideia diferente para ele. Falava como complementar, como, por exemplo, trocar peças, onde facilitaria o acesso dele, como deixar ele mais barato, como facilitar a programação. Então, cada um fala do que sabe da sua área para ajudar um projeto. Então, o projeto ficaria muito melhor, porque todas as pessoas eram de diversas áreas ajudando em uma coisa. E saber o idioma inglês é de extrema ajuda, né? O servidor, no caso, o sistema operacional estava todo em inglês. O rapaz que nos ajudou, inclusive, ele tentou mudar para português, só que não tinha a língua portuguesa instalada, no caso, no software. Então, hoje em dia não é mais luxo ter o conhecimento de outro idioma, e sim uma necessidade, né? E hoje eu escutei num aluno meu, por que eu preciso de inglês, professora? Mas com certeza precisa, né? Mas é que é considerado analfabeto que não tiver o conhecimento de um outro idioma, que não souber o conhecimento da informática e não souber interpretar. Os outros não são nem são comentados, nem são nomeados essa parte ali, porque é uma necessidade de saber tudo isso ali. E aliado a tudo isso que vocês estão falando, é a questão do cooperativismo, é a questão da afetividade que nós estamos falando desde o início do programa ali. Por exemplo, isso aqui, eles criaram um filho, eles nasceu um filho, vocês viram? É um filho, agora eles precisam de todos os cuidados. Eles já têm novos desafios. Os desafios agora vão começar cada vez mais, entende? Ontem, inclusive, nós tivemos aula de robótica e o nosso professor nos propôs que a gente pegou uma carcaça de um carrinho e o nosso professor propôs que a gente conseguisse fazer um sistema com uma ponte H, que seria um sistema para puxar energia de uma bateria externa, que é um sistema totalmente novo para nós, e que a gente ainda controlasse por celular pelo sistema de Bluetooth. E daí eu pensei,
putz, a gente nunca trabalhou, como que eu vou fazer isso? Vai ser difícil. Pesquisando. Daí o professor chamou a gente, ele explicou mais ou menos como funcionava o sistema da Ponte H e falou, agora o sistema de Bluetooth vocês acham um aplicativo bom para que funcione para isso. Semana que vem eu trago a plaquinha e vocês aprendam a programar ela nesse meio tempo. E como é que está o desafio? Estamos indo. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Em todo esse projeto, desde o início até agora e lá para o futuro, em alguma vez os pais de vocês deixaram de apoiá-los no sentido assim, hoje não vou ter tempo de buscar, isso é bobagem, para quê? É tempo perdido, isso só para o futuro? Vocês sentiram isso ou vocês têm total apoio dos pais? Total apoio dos pais. É a base, Principalmente né? meu pai, que ele é entusiasta dessa área também. Meu pai também trabalha Mas nessa eles área. nunca exigiram que vocês seguissem essa área? Ou não? A gente estava em aula e o coordenador chegou e nos apresentou os novos projetos que teriam na escola. Então, imediatamente, eu já conversei com meu pai e daí, agora eu tô aqui, né? Quando eles têm essa liberdade, o próprio DNA fala por si. Nesse sentido. Deixa eu ler mais algumas assim, ó. A Sidória Jacinta Grunhard Dapper está nos assistindo, boa noite ali. A Fátima Raquel Saibel, Luísa Scherer, Majane Celso Reis, a Ercilina Santos Silva, a Lidiane Winker, a Suílize Miron Petri, a minha irmã, um beijo ali. A Sara Capelletti Brown ali, muito bom o programa, assunto interessante, parabéns professores, mestres que ajudam os adolescentes a ser alguém. Abraços a todos. A Fabiana Niedermayer, alunos amados esses meninos. A Shirley Baques, esses meninos são demais. A Mirka Croy de Oliveira também. Que bom que o pessoal está nos assistindo, que estão conectados e vendo toda essa informação ali, conhecendo o Zé Caninha ali, com essa informação, a questão da afetividade, a coordenadora Clarice Schneider falou, a vice-diretora, falando sobre essa questão de como trabalhar junto com a robótica, a empolgação, o Moisés Schalmer. Mas nós precisamos agora estar iniciando para o final, que é uma pena, né? É verdade. Isso é tão interessante. Então, eu vou começar com a Clarice Schneider, que eu já queria ter saído antes. Eu amei o assunto e o coleguinha novo aqui. Faz uma foto antes de ir embora com ele. Que é bacana esse entusiasmo, né? Como é bom trazer. Eu acho que resumindo, para mim, eu resumiria assim, aquilo que ela colocou também. Claro que hoje toda a comunidade ela gira em torno de muita visualização gráfica, né? A própria computação, né? Mas a gente precisa ter em mente que as nossas crianças e adolescentes, eles têm uma coisa que eles se espelham, o exemplo. Exatamente. Né? Seja do professor, educador, seja do pai, da mãe e de toda a sociedade. Se ele perceber que cada pessoa ao redor dele diz um bom dia, seja para qualquer pessoa, ele também vai pensar, não, um bom dia faz a diferença. Sim. E tinha uma diretora minha que falava assim, palavras comovem, mas gestos arrastam. Exatamente. Então, o exemplo. Todo aquele que olha para ti tem que estar assim, você tem que estar como educador, a gente tem que estar convicto daquilo que fala. Pode muitas vezes não aceitar do jeito que foi os impostos, do jeito que tá, mas é assim e tem que ser assim. Então, fica para ti e segue, né? Tenta mudar, melhorar um pouco, mas eu fecharia assim com o exemplo, é tudo. Eles olham a visualização. Dentro desse contexto, entre nós acreditarmos, eles têm que acreditar naquilo, eles têm que ver que nós acreditamos naquilo que a gente fala. Depois, no final, meninos, vocês vão verificar para o Zé Caninha também dar uma mensagem de despedida. Então, Henrique, como é que é a tua mensagem? O que tu vai deixar para o teu pessoal que está nos assistindo sobre essa questão de se envolver com outros projetos, né? Porque ficamos na sala de aula, aprendemos aquilo que é necessário, que é o básico, mas podemos sim alçar outros projetos e tentar, como já foi dito em outros programas, experimentar o máximo de possibilidades possíveis para daí então poder selecionar algo que te agrade para o futuro, né? Eu acho que fazer aquilo que a gente gosta é o mais essencial, né? Não fazer, por exemplo, trabalhar em algo que te dê dinheiro, sim trabalhar naquilo que tu goste. Se der para conciliar os dois, perfeito, né?
Tem uma frase bem conhecida que é: não adianta jogar um peixe por subir em cima de uma árvore, ele vai ser considerado sempre fracassado. Então, fazer aquilo que a gente gosta para ser feliz. Então, estudar, por exemplo, eu gosto de matemática e ciências, então eu estudo essas áreas, mas eu também não posso esquecer do essencial, que é os outros. Exatamente. E também trazer o exemplo, né? Se eu tenho bons exemplos em casa, eu vou trazer eles também à tona. Exatamente. Os pais são os primeiros incentivadores, né? A família é a base ali. Augusto? Eu preciso trazer dois assuntos aqui. Que o primeiro, eu acho que a tecnologia deve ser considerada como um estudo, porque como a gente viu aqui, muitas questões de evoluir o estudo, cada vez mais acompanhar o ritmo dos jovens é uma coisa importante. E se tem muito a aprender com a tecnologia, claro, existe uma parte ruim sempre para tudo, mas a tecnologia tem muito a acrescentar nas nossas vidas, como computadores, a internet, tudo se pode pesquisar ali. É importante que as pessoas entendam, por exemplo, programação, é um exemplo no caso. A pessoa aprende muito de lógica e matemática. Sim. Duas coisas importantíssimas. A pessoa aprende uma coisa que é muito simples, pega um computador ali, começa a treinar e vai criando uma coisa nova. Simples para quem está manuseando sempre, por exemplo, assim, que nem nós, por exemplo, não é porque nós não nascemos nessa geração que nós vamos dizer, nós não vamos querer aprender, não vamos trabalhar. Sim, nós queremos ir muito ali, mas é só querer, é uma questão de persistência ali. E essa facilidade que vocês já nasceram dentro dessa tecnologia, mas nada impede dos demais também aprenderem isso aí. Mas aí que tem uma questão, porque a questão do maker é faça você mesmo, é uma coisa simples, todo mundo pode pegar e aprender. E realmente é uma coisa que eu sei por mim que não é difícil. Qualquer pessoa na internet com 1 hora, 2 horas consegue aprender a fazer um programa simples. Claro, vai ser um computador, internet, os componentes conseguem fazer um monte de coisa. Aí vem a questão da escola, né? Porque o aluno tem tudo, ele tem acesso a absolutamente tudo, né? Mas a escola está ali justamente para trabalhar a questão da orientação, essa questão da interação entre as pessoas, né? Que nem vocês têm na catequese ali, em tudo que é lugar, todas as escolas, porque aqui nós temos ali o curso, nós temos a escola regular, nós temos ali os catequizandos, são locais diferentes, mas que agregam, que tem a mesma São os base. mesmos adolescentes circulando tanto com ele, com ela, comigo, com vocês. É isso que a gente tem que aprender, é o círculo. Exatamente. Eles estão, e a família é a base. Sim. Então, se ela apoia um, ela já está apoiando todos. Exatamente, é o suporte. E o principal é os pais deixarem eles escolherem. Que nem ele colocou parabéns para a tua idade. Olha, foram frases assim que a gente ouve muito pouco de pessoas inteligentes. E ele colocou fazer aquilo que me deixa feliz. Muitos pais hoje escolhem a profissão dos filhos e não é por aí. Não importa se eles ganham muito pouco, a felicidade vai fazer com que eles ganhem muito depois. A Valéria, como vice-diretora, ela é assim, a coordenadora para que esses projetos sejam viáveis, né? Mas eu gostaria de deixar como mensagem que cada um de nós é responsável por sua aprendizagem. Então, assim, eu sou responsável por minha aprendizagem, ele é responsável pela aprendizagem dele. O que nós, como escola, como professor, somos ferramentas para que eles alcancem e busquem aquilo que eles estão querendo aprender. Exatamente. Então, tem muito essa coisa, eu vou na escola porque eu tenho uma nota, eu tenho que... Né? Não, a gente tem que mudar essa mentalidade. O nosso aluno tem que ir para a escola para poder aprender o que eles querem. Né? E nós adultos sabemos qual é o básico que eles precisam ter. A gente precisa oportunizar para ir mais longe. Dar o básico, porém, né, apresentar todas as possibilidades. E aí, no sair um pouco das diretrizes. E Moisés? Bom, acho que baseado no que ela disse agora, tem uma escola em Portugal que se chama Escola da Ponte. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? E essa escola então acabou com as séries, né? E os alunos se organizam em grupos com o professor de acordo com o assunto que lhes interessa, né? Então, e essa escola foi, nos últimos anos, avaliada em Portugal como uma das melhores escolas de Portugal em nível de aprendizagem, né? Então, o professor naquela escola se tornou um guia com os alunos, né? Então, acho que a gente tem que repensar, né? Principalmente a organização da escola,
né? E sair desse quadrado de eu estou ensinando uma matéria para justamente fazer o que os meninos estão fazendo, né? O que interessa aos nossos alunos e por que aquilo interessa e o que eles vão fazer com aquilo. Nós saímos da nossa zona de conforto, e como é complicado isso. Eu acho que a pedagogia que eles trabalham ali é a pedagogia Waldorf, que trabalha, se não me engano, né, que trabalha um pouco isso ali, é a questão que vai por afinidades ali. Exatamente. Claro que nós teríamos que incutir isso, seria um trabalho aos poucos, né, manter a base, aquela necessária. Isso, né? nós estamos. Então, a gente está vivendo esse movimento, posso falar lá pela escola, né, de mudar essa coisa de escola auditório. Sim. Né, que o professor fala, o aluno assiste e depois dá uma resposta do professor. É essa a perspectiva, mudar isso, não ser mais escola auditória. Assim, essa escola de troca, né, de compartilhamento de informações e conhecimentos. Ajudar com que eles saibam gerenciar seus problemas, com que eles entendam que a atitude é algo importante, que eles saibam argumentar, que eles saibam posicionar-se diante de qualquer situação que aconteça. Que saibam se frustrar quando um projeto não precisa disso. Precisa da frustração para então depois seguir adiante. Saber evoluir também. Exatamente. No momento de eu ter medo de evoluir um projeto, ele vai ficar parado. Mas no momento que eu tenho essa ousadia, que já foi comentado também, de evoluir, eu vou fazer um projeto maior. Bem, aquela coisa assim, não vai dar certo mesmo, então por que eu vou tentar? E não é bem assim, nós precisamos sim, a questão da persistência, nem sempre o mais inteligente é aquele que vai depois, mais adiante, se dar bem. É aquele que sabe das suas limitações, mas se desafia a querer aprender mais e mais, né? A questão da autoconfiança. Imagina se entra ali para estudar inglês contigo ali, e não sei, é difícil, eu não vou nem tentar. Aí, a primeira vez que vocês dão um trabalho de cooperação, ele já não vai querer saber. Exatamente, tem muitos alunos que entram na escola que eu nunca vou aprender inglês é muito difícil, eu tô aqui porque eu preciso para trabalhar um dia. Exatamente, não dá, né? Se tu não mudares essa ideia na cabeça do teu aluno, ele não vai aprender inglês nunca, porque ele cria um bloqueio tão grande, né, que ele se fecha para o aprendizado da língua, né? E depois tu mudar isso. Justamente quando e daí também, quando tu tira essa relação do aluno só tua, porque claro, o professor sempre sabe mais que eu, então eu nunca vou chegar ao nível dele. E ele começa a interagir com os colegas dele, que sabem mais do que ele, alguns menos, e ele vê que ele pode ajudar os que sabem menos e aprender com os que sabem mais. Esse medo, com o tempo, tu vai desconstruindo e ele vai, então, sendo empoderado para aprender a língua e interagir nessa língua. Sim, e isso é diferente da idade que acontece, ou tem assim uma idade que vocês percebem que é uma cooperação maior? Como é que funciona isso? Não, na verdade, isso é desde as turmas de crianças até os adultos, né? Sem exceção, né? Sim. Claro que as crianças fazem muito mais brincadeiras, né? Mas elas brincam juntas, né? Sim. E os adultos, então, já é mais voltado no sentido deles resolverem problemas no mundo através do inglês. Então a dinâmica vai acontecendo conforme a faixa etária, é isso? Ou vocês dão um problema indiferente da faixa etária, mas os problemas vão ser conforme? Não, os problemas são conforme a faixa etária, né? Eles respeitam então a faixa etária dos alunos. Sim, em torno de mais ou menos quanto tempo eles precisam para ter uma base mais ou menos do idioma? Na verdade, sim, eu sempre digo que um aluno que se dedicar e fizer o livro 1, que é o livro 1 e 2, que são os básicos, ele já pode viajar e se comunicar, que ele vai saber assim, o que ele vai precisar e vai conseguir interagir no mundo com aquilo. Né? Sim, já consegue se virar. Já consegue fazer o que ele precisa, né, durante uma viagem, que é ir a restaurantes, que é se comunicar no aeroporto, né? E talvez ir numa farmácia ou comprar passagens e bilhetes para fazer coisas, ou entrar numa loja e comprar, né? Sim. Estamos falando assim de 2 semestres, é isso? E seriam 2 anos. 2 anos. O curso completo ele é de 6 anos, né? Ele é um curso da Universidade de Cambridge, né? A escola já usa 8 anos essa metodologia, e na minha opinião hoje é uma das melhores metodologias que tem, porque essa metodologia não é só baseada na comunicação, ela ensina a como interagir no mundo, né? Você tem, por exemplo, da língua também. Isso, tu tem muitos cursos de inglês que ensinam assim, ó, né? Que eles vão te perguntar, né? Só pela gramática, no sentido assim, ó. Uma pergunta, tu gosta de sair nos finais de semana? Ele vai te responder sim ou não.
Só que quando quando eles não para uma pessoa no mundo, a pessoa vai te achar extremamente grosseira. Sim. Né? Então, o livro ensina a como tu vai responder um não dizendo não. Tipo, eu até gosto, mas eu não posso porque eu tenho que estudar ou qualquer coisa do tipo, né? Então não é só tu te comunicar, mas tu saber interagir no mundo. Sim, né? uma pessoa mais diplomática. Né? Exatamente, né? Então o curso é muito baseado nisso também, não é Cultura, só a né? língua, mas como tu usar aquela língua para agir no mundo, né? Bom, então agora vamos para o Zé Caninho, né, para fazer a sua despedida. Mas antes eu gostaria de deixar um convite a todos, a todo mundo que tem interesse em fazer robótica a partir de 6 anos de idade, pode entrar em contato com a escola ou com o mesmo professor Eloir para começar a fazer robótica. E é um investimento muito bom, é um preço que, se for verificar em qualquer outro lugar, é muito mais caro, porque o professor ensina com o intuito de aumentar essa comunidade, de fazer as pessoas tomarem interesse por isso e não para realmente lucrar em cima disso. E quem quiser, fica à vontade, tem curso de jogos, tem curso de robótica, e a pessoa pode ir avançando. Por exemplo, nós já estamos na robótica avançada e nós estamos aprendendo umas coisas muito loucas. Recomendo bastante. Tá, eu vou esperar então a faxineira. Eu também. É verdade. Faxineira. Vocês têm pretensão de fazer esse projeto também, assim, para ajudar assim, o pessoal de casa, assim, já fazer domésticos? A gente, inclusive, foi convidado a ser monitores do Laboratório Maker, ou seja, ajudar os outros a fazer projetos maiores e a ajudar os outros com mesmo os projetos iniciais. Quem não tem nem ideia pode falar com a gente, que a gente vai ajudar, claro, por vontade própria, porque é uma coisa que eu tenho amor e eu quero seguir na carreira de robótica. É um prazer ajudar. É um Exatamente. prazer. Aquilo que se faz com prazer acaba ficando melhor, né? Tá vendo? São felizes, aí tá a felicidade. Posso? Pode? Ciao gente, uma boa noite a todos. Então, com essa despedida carinhosa do Zé Caninhos, vamos dar uma salva de palmas para a educação e nos despedir. Então... Agradeço imensamente a presença de todos aqui e esperamos no próximo programa um outro Zé Caninho aí, que venha mais vezes ali. Então, Pode deixar. Boa noite. De repente, próxima mala feminina para nós.